O canto do atabaque brasileiro agora ecoa em quase todo canto desse mundo, e junto com ele chega a essência da nossa herança diaspórica, uma grande riqueza que está presente na forma com que vivemos a vida e em muitos dos nossos costumes. Hoje, vamos falar de uma tecnologia ancestral que influencia a cultura brasileira desde quando o Brasil se tornou Brasil. E mesmo pagando um preço alto por isso, segue fortemente sendo uma grande ponte de conexão com os nossos ancestrais. A música, a dança e todas as artes visuais brasileiras teriam perdido um dos seus elementos chaves se não fosse o candomblé. Antes de mais nada, eu peço licença para chegar. E é com muita gratidão que estamos dando início à temporada de Favela Made Brasil. Eu quero celebrar esse momento mais que especial e dedicar esse episódio a uma grande riqueza cultural brasileira. Mas para falar de algo tão grandioso e rico como o candomblé, primeiro tem que pedir licença. Dá-me licença, Para essa conversa mais que especial, eu convidei uma pessoa que eu tenho muito carinho, respeito e admiração. Da Zona Sul de São Paulo, ela é mãe, poeta, compositora, ativista antirracista pelos direitos dos povos de terreiro, pedagoga e sacerdotisa Ialorixá. É com muita honra que recebemos no Favela Made Ialmi Ladê. dá-me licença. Para você tem uma surpresa. Dá-me licença. Dá-me licença. Dá-me licença. Salve, salve meu povo, vamos que o show não pode parar. Hoje tenho a honra, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e trazer essa pessoa maravilhosa, muito importante, Ialmi Ladê. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço imensamente, é um prazer para mim estar aqui, tenho certeza para a minha comunidade, para a nossa comunidade de Amivainá também. A cara Nem sei dele nem é por ótima. onde começar. Estou muito feliz. Vocês vão gostar dessa, tá, meu povo? Brincadeiras à parte, qual a diferença entre religião e espiritualidade? As pessoas acreditam que religião e espiritualidade é a mesma coisa e com o passar do tempo eu fui compreendendo que elas não conversam. Porque a religião ela é dogmática, ela engessa, ela coloca coisas na cabeça das pessoas para que elas fiquem enrijecidas numa única ideia de Deus ou num único culto, numa única forma de pensar Deus ou as divindades, as deidades. A espiritualidade ela é livre. Um ser espiritual ele pode estar longe de uma religião e ainda assim ser um ser espiritual. Por exemplo, a gente pode ter gente que é ateu e fazer coisas boas e falar coisas boas e interessantes para a sua comunidade, fazer a bondade cotidianamente porque é dele, é da pessoa. E aí ele não está ligado a religião nenhuma. Para nós isso é ser espiritual. Então a espiritualidade é esse, eu nem gosto de falar evoluir, eu gosto de falar crescer no sentido da sua própria ancestralidade, entendendo que ancestralidade é o ontem, de todas as pessoas, né, que estão antes da gente e construíram os nossos passos, nossos caminhos, da gente hoje projetando um futuro melhor para as nossas crianças, para as outras pessoas, e também o que a gente tem falado muito hoje, Catiúcia Ribeiro fala bastante sobre o futuro ancestral, né? Que é pensar também você para frente, o seu DNA ancestral potencializado à frente.
Então a espiritualidade faz com que você cresça no sentido do bem da comunidade, do seu bem, das suas curas de ontem, do hoje, para que amanhã a gente tenha um mundo melhor, mais unido, mais potente, neste sentido ancestral mesmo. Então, a espiritualidade nunca vai enrijecer uma pessoa. A espiritualidade nunca vai fazer com que a pessoa tenha preconceito com a crença de outra pessoa. Então, ela se destaca da religião que necessita, principalmente por causa do vil metal, por causa do dinheiro, massificar e transformar pessoas em robôs de determinados cultos. Há de ser espiritual em qualquer lugar, bem longe da religião. Eu conheço muita gente, gente de vários lugares do mundo, diversos países e diferentes continentes. E quando eu me conecto com essas pessoas, eu me conecto por conta de uma energia, algo que é muito mais forte do que eu olhar para aquela pessoa e gostar dela. Existem coisas que eu consigo sentir, eu consigo ver a forma com que as pessoas te tratam, a forma com que as pessoas tratam outras pessoas, a forma como essas pessoas respeitam o mundo em que elas vivem. Aparentemente isso é espiritualidade, né? Com certeza, com certeza. A espiritualidade faz isso, com que a gente consiga lidar com as pessoas de diferentes lugares, de diferentes comportamentos, sabendo quem é você, principalmente. A espiritualidade te leva a um mergulho profundo em quem é você e qual é a sua potência para o seu mundo, em que você vai poder transformar o mundo ao seu entorno. Como que você chega curado na sua comunidade e não adoecendo as pessoas, né? Na sua opinião, o que é o candomblé? Ok, o candomblé. Para falar de candomblé, primeiro eu peço licença aos meus ancestrais, aos povos efons que chegaram ao Brasil, porque para falar de candomblé a gente tem que falar da chegada do nosso povo, né? E eu gosto, o meu movimento em falar sobre a história é simplificar o trato dela, né? A gente sabe sobre o período em que os nossos vieram de maneira escravizada para o Brasil, né? Foram escravizados. E aí, nesse grande encontro do nosso povo aqui, o candomblé é o sincretismo, vou dizer assim, de várias comunidades que se reuniram aqui e resistiram. Então, a gente tem os povos bantos, a gente tem os nagôs, a gente tem os iorubás, né, os efons, a gente tem os jejes, a gente tem vários povos que se encontraram aqui e que uniram seus saberes ancestrais em torno de o que a gente chama de nações. Então, o candomblé é a união de vários povos que se reuniram para cultuar orixás, inquices, voduns. O candomblé não é só uma religião. O candomblé é uma resistência, o candomblé é apoio, o candomblé é medicina, o candomblé traduz o corpo da gente em felicidade quando traz a dança, quando traz o canto, porque para nós, povos africanos nascidos no Brasil, um corpo feliz ele dança, um corpo feliz ele canta. Então o candomblé conseguiu traduzir todas essas tecnologias ancestrais para que a gente sobrevivesse e a gente está sobrevivendo com ele diante de tantas adversidades, mesmo em estado vulnerável por conta do preconceito religioso, por causa do racismo religioso, o candomblé se torna esta potência e união de vários povos para que nosso DNA ancestral, a nossa raiz ancestral não morra. O candomblé faz um movimento muito bonito de Exu, né, a gente fala que Exu é o cara da grande comunicação, o grande comunicador. Então, através do nosso movimento, da nossa palavra, a gente consegue manter a África viva no Brasil. Então, para mim, o candomblé é o grande responsável do Brasil conhecer a África.
eu consigo ver o funk brasileiro, a cultura brasileira, a forma com que o brasileiro se relaciona com as pessoas, isso aqui no Brasil, que é o que o mundo ama, isso é a nossa herança africana. O nosso corpo é vivo, né? Embora queiram nos matar o tempo todo, o nosso corpo ele é vivo. Quando você faz uma menção do funk e pensa em candomblé, eu não consigo tirar o tambor de candomblé de dentro do funk, né? Quando você ouve um funk, você sente o tambor de candomblé, você sente o tambor de todas as nações de candomblé. O funk ele está dentro, né, de nós. Ah, é o preconceito que faz com que a gente jogue as coisas cada uma para o seu lado, né? Mas o candomblé ele é esse grande polo político, cultural, né? É um grande hospital, um, um sacerdote, uma sacerdotisa é um grande médico, médica, sim, psicólogo. Então, para as comunidades, principalmente as comunidades periféricas, as casas, os terreiros, os povos de terreiros, sempre foram os polos acolhedores da comunidade do entorno. Hoje, por conta do racismo estrutural, por conta do racismo religioso, as pessoas têm medo de entrar numa comunidade tradicional de terreiro e pegar o doce de Cosme e Damião, o doce dos erês. Tem medo de ir lá pegar a carne, né, produzida por conta das ritualísticas, mas antigamente essa carne que a gente faz o sacrifício era distribuída entre a comunidade do entorno, matava a fome da comunidade do entorno. Só que o candomblé não conseguiu e não conseguiria saciar todas as fomes da comunidade do entorno, que é um projeto político de poder, você fazer com que as pessoas, principalmente das grandes periferias, sintam fome de tudo. Fome do alimento, do saneamento básico, da educação, da cultura, e por mais que a gente seja potência, não ia dar conta de todas as coisas. Então também nesse projeto político de poder, as igrejas neopentecostais, elas pularam, né, no sentido do dinheiro, para saciar algumas coisas, e aí plantaram esse preconceito horroroso, né, mais do que já tinha dentro das comunidades, tentando minar o nosso poder. Mas a gente ainda sobrevive. Então, para mim, resistir nesse sentido, né, faz parte também desse DNA ancestral deixado pelos nossos, que resistiram todas as atrocidades que a gente sabe que aconteceu com o nosso povo. E a gente mantém essa força viva, esse corpo vivo, dançante, influenciando todas as culturas no Brasil. Porque não há uma música tocada até no grande mercado aí da música que não tenha um tambor, né, um percussionista que também já passou por um terreiro e aprendeu ali, junto com as nossas deidades, com os nossos orixás, voduns, inquices, como é encantar através do tambor. É muito interessante, eu tenho duas coisas para falar, para comentar sobre isso. A primeira é, o primeiro episódio do Favela Made, que é feito em Los Angeles, foi com um DJ, um amigo de Gana, se chama Black Pages, um cara muito massa. E aí em algum momento eu perguntei para ele, você escuta música brasileira? Ele falou, claro, e eu falei, qual que é o ritmo que você mais gosta? Ele, baile funk. Porque nos Estados Unidos eles chamam funk de baile funk para diferenciar do funk. Do funk. E eu pedi para ele repetir 3 vezes, baile funk. Por quê? E ele fala claramente, é uma pessoa de Gana. Isso aqui soa como a música da minha casa. Isso aqui é música de preto, é por isso que eu gosto disso aqui. Então, isso é algo muito importante, muito interessante. E outra coisa sobre, que eu acho muito interessante que você falou dos rituais, né? O racismo, ele é
no Brasil ele é tão delicado e tão profundo que dentro dos rituais de candomblé, isso é um tabu, isso é algo terrível. São pessoas ruins, pessoas más. Porém, quando chega no Natal, o que todo mundo come? Muitas vezes é só questão de você abrir o olho e enxergar ao seu redor que você vai entender muito bem tudo o que acontece. Por um momento, eu eu disse que eu não falaria mais sobre o sacrifício religioso. Não quero mais falar sobre isso. É minha tradição, é minha cultura, quem quiser aceita, quem não quiser, dane-se. Porque quando as pessoas vêm perguntar para a gente sobre o sacrifício, elas querem saber os detalhes. E os detalhes pertencem à nossa comunidade. Eu entendo que eu só preciso dizer que é uma cultura tradicional familiar de alimentação, ponto. Que vai na contramão completamente, em outro sentido, dessa cultura dos grandes frigoríficos, dessa chacina que a gente vê, né, de forma desmedida. E aí a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar de como desmata, né, de como escraviza, de quão desumano é deixar um porco vivendo numa jaula até que ele crie o tamanho ideal para o sacrifício. Para aquela mesma pessoa que tem um grande preconceito com as comunidades tradicionais de terreiro, comer ele no Natal, no Ano Novo, né? E não sabe como o que come, que é na base de hormônio e de tantas outras coisas que a gente sabe que é injetado, que são injetadas nesses bichos. Então as pessoas só precisam entender que a gente vive numa grande roça e como uma cultura de sítio, de pequenas fazendinhas, né? Do vô, da avó, do interior, a gente respeitosamente se alimenta. Até porque há uma vivência entre nós que diz que o nosso estômago é nosso primeiro orixá. Então, para que você não morra, você precisa entender o que você come. Até o comer com a mão, que as pessoas falam assim, ai, que horror, comer com a mão. Para eu comer com a mão, a comida tem que estar numa temperatura em que minha mão consiga segurar. Isso quer dizer que ao levar a minha boca, eu estou respeitando o meu corpo, que vai se alimentar de uma coisa que não está muito quente, que não vai queimar minha língua, que não vai me queimar de maneira nenhuma e que vai descer confortavelmente para que o meu corpo receba um alimento que não vai me fazer mal. Na colher, no garfo, você não tem esse tato. Você apenas põe para dentro da boca. Então, comer com a mão também é para nós um movimento de respeito ao nosso corpo, que é o nosso grande templo espiritual. Quando a pessoa fala em alimentação, tudo come no candomblé. O tambor come, o couro come, o chão come, a árvore come, eu como, o santo come. O alimento é extremamente sagrado para nós. Comungar em comunidade é um dos exercícios mais bonitos que a gente tem dentro de uma comunidade tradicional de terreiro. É uma das melhores lições que o candomblé traz para nós. Então, eu desisti de ficar justificando, porque, bem diz o doutor Edio, né? As pessoas estão mais preocupadas com a galinha preta que se mata dentro de um terreiro do que uma criança preta que morre aos tiros dentro de uma favela. E isso, para mim, é o que importa. Hoje, o que importa em dizer é o sangue que tem escorrido em todas as favelas, mais do que a gente faz dentro do terreiro. É o sentido. Isso é espiritual. É isso. É isso. E cultura. Todo mundo precisa estudar cultura. Estudem cultura. A sua cultura, a cultura de outros países.
Você falou da questão de comer com a mão. Como que eles comem em Uganda? É com a mão também, né? Como é que eles comem na Índia? Cultura. É importante aprender isso. Yeah. What is your favela? Qual que é a sua favela? Minha favela, em 89, que é o ano que eu me iniciei em Orixá, a gente saiu de uma comunidade na zona leste de São Paulo e foi viver em Diadema. E meu pai comprou um terreno na divisa, mas como toda divisa, na disputa política, né, o voto é de quem, né? A gente foi viver em São Paulo, num bairro chamado Mata Virgem, mas a minha vida toda se construiu na grande periferia que é a cidade de Diadema. Então, Diadema me construiu politicamente. É uma cidade que a gente chamava de Cidade do Vermelho, por 2 motivos. Um dos motivos era por causa da grande violência, né? Nos anos 90, Diadema era uma das cidades mais violentas da zona metropolitana de São Paulo. E também por conta da cidade dormitório que cresceu e que ficou populosa e as casas não tinham muita estrutura, então a galera começou a construir e não rebocava, então você chegava em Diadema, tava aquele chapadão vermelho, né? Então Diadema foi conhecida pela Cidade do Vermelho muitos anos. As políticas públicas de cultura mudaram bastante o traço da cidade com os anos e com a participação popular, que é bem bacana. Foram criados, se não me engano, 12 polos, 12 centros culturais na cidade de Diadema. Então, nas favelas, né? Nas comunidades mesmo, nos bairros. E aí a população começou a frequentar esses polos de cultura e Diadema saiu da Cidade do Vermelho para ser conhecida internacionalmente como uma cidade cultural. Sabia que eu já toquei lá? Na casa do hip hop? Mas Que assim, quando eu legal. era criança. Ninguém Ai, sabe quando você disso. era criança é ótimo, É, né? ninguém sabe Nossa, disso. ele me envelheceu, cara. Não, quando eu era criança, era Sério, parte de... você tocou no quê? No hip hop em ação? A gente tocou com um grupo francês chamado Demolition Boys. Aí eu A fazia gente já parte... se viu. É, eu fazia parte de um grupo de percussão chamado Os Unidos do Monte Azul. Caraca, eu conheço. Gente, como eu não lembro de você? Eu Criança, tocava né? surdo. Que legal! Que legal. E a gente foi para essa comunidade de Monte Azul levar a casa do hip hop lá com vários espetáculos. Depois foi o Casper, que é b-boy, dar aula lá. Ai, eu lembro de vocês. Muito louco, faz muitos anos, né? Mas você falou. Eu E faz lembro. muito tempo que eu não falo dessa história. Eu acho que eu nunca contei pra Que ninguém, legal, que a não legal. ser minha família. A gente já se cruzou então, né? Tá vendo? Que legal. Que bom, meu. Que legal. Aí, o que é um orixá? Um orixá, os orixás, né? Orixás são deidades, são divindades, na verdade, né? Nossos ancestrais. Então, quando eu falei anteriormente que o candomblé sincretizou, né? O candomblé juntou os orixás dentro de uma comunidade só, hoje a gente entende, a gente vê, a gente vive que na Nigéria, os iorubás, né? Eles cultuam orixás que são deidades familiares. Então você vai ter família de Xangô, família de Emojá, família de Ogum, de Oiá. Tem famílias de todos os orixás. Nós unimos todos eles em uma comunidade só. Então o orixá é esse ancestral divinizado que para nós é o nosso próprio respiro, é a nossa história, é a nossa vida, é vivo ou viva
em nós a partir dessa partícula que nós temos do nosso DNA ligado à nossa comunidade na África. Então o orixá faz parte viva da nossa espiritualidade. Eu, como eu falei também, eu gosto de tornar simples o entendimento para que as pessoas tenham a oportunidade de vir pela palavra mais tranquila e sentir de maneira intensa quando tem contato com a nossa cultura, né? É importante dizer que, diferente do que as pessoas falam, que é uma invenção da cabeça dos povos, a maioria dos orixás foram tão vivos que têm histórias reais e lugares sacralizados por onde eles passaram em várias comunidades espalhadas principalmente pelos povos iorubás. Então, em Ioió, você vai encontrar a história viva de Xangô, o nome de Xangô e as passagens de Xangô pela terra, gravadas, né, em lugares, em placas. A gente vai encontrar essa história também viva no templo de Ogum, onde Ogum se ancestralizou. Então, o orixá é esse ancestral que ainda vive, que vive entre nós, em especial no nosso corpo espiritual. É um movimento, né? Para mim, Iemoja, por exemplo, é a própria água do meu corpo. E se a gente é 65, 70% do corpo água, Iemoja toma conta do nosso corpo. Xangô, para mim, é esse fogo vivo que esquenta meu corpo e me dá governabilidade. Ogum corre nas minhas veias como o ferro corre para que leve oxigênio nos músculos para que eu tenha força. E eles que me ensinam como viver e não mais sobreviver. A partir do momento que eu entendi a força de orixá, eu deixei de sobreviver e viver em plenitude, né? Me entendendo o corpo espiritual, casa de cada um deles. Para mim, orixá é isso. Muito obrigado. De nada. Não é tão difícil de entender, né, gente? Olha, o papo está maravilhoso. Quero continuar aqui por muitas horas, mas preciso encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria finalizar com uma última pergunta. O candomblé tem uma importância muito grande na conexão entre as pessoas pretas e a sua ancestralidade. E quando a gente fala da nossa ancestralidade no Brasil, a gente está falando de uma história que por diversas formas e maneiras tentam apagá-las, né? Separando religião e espiritualidade novamente, para a gente poder finalizar da mesma forma que a gente começou, qual a importância das pessoas pretas do Brasil se reconectarem com a sua ancestralidade? Separando religião de espiritualidade. Eu penso que a gente precisa pensar em relação ao que é simples quando diz raiz da nossa própria história. Quando se poda a raiz, acabou o resto, né? Não tem caule, não tem fruto, não tem folha, não tem nada. Para a pessoa preta entender que ela fugiu da sua raiz ancestral, ela tem que entender quem cortou, né? Quem é o grande vilão dessa história. E qual o motivo que se corta a pessoa dessa raiz? É só olhar para trás e entender a gente quanto potência. Por que é importante eliminar a ideia de ancestralidade de uma pessoa preta e ligar ela a uma outra ideia de vida? É porque a gente é uma potência. E eles não querem que a gente seja uma grande potência.
Então, quando a pessoa preta entende a conexão dela com o solo africano e quanto isso é importante para que ela se redescubra, se entenda, entenda a raiz dos seus problemas e consiga eliminar esses problemas na raiz, ela vai entender o quão é importante pensar em ancestralidade no sentido africano, preto da palavra, não em religião, como a gente tem falado nessa coisa do dogma. Então, uma pessoa preta com a raiz cortada, com a sua essência minada, com certeza vai se perder em algum lugar, em algum tempo, em algum momento. E é o que está acontecendo agora. Acreditar que o continente africano, em alguns lugares, não todos, né? É o caos em que as pessoas plantam para a gente, é vendar os olhos para o próprio inimigo que plantou o mal lá. A gente precisa pular ainda para trás no pensamento africano antes da chegada do branco. E aí se encontra de fato a raiz ancestral e se conecta de fato com a história verdadeira do nosso povo, que é incrível, é maravilhosa, é potente. E não dá para negar, né, o quão importante nós somos. Só não vou bater palma porque vai fazer barulho no microfone, vai ser muito barulhento para vocês. Meu povo, não tenho muito a dizer. É importante você saber quem você é. Para você saber aonde você vai e como você vai chegar lá, é importante você saber primeiro quem você é. E não importa aonde você chegue, o importante é o caminho que você pegou, que você trilhou para poder chegar no seu destino final. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pra você tem uma surpresa. Tamo junto, meu povo!